Efésios 5, 22. Assentado mesmo como você está, diz assim a palavra do Senhor: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois nunca alguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me falo em referência a Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ou honre o seu marido. E esse caminho para o lar feliz continua no capítulo 6, onde Paulo continua dizendo, a partir do verso 1, vós, filhos, sede obedientes, ou honre os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Você pode orar comigo mais uma vez? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, tão antiga, mas tão nova, tão atual, tão poderosa. Poderosa, Senhor, para curar, para mudar, para encorajar, para restaurar, para fazer milagres, Pai. Nós cremos que a tua palavra é poder do Senhor revelado a nós. E por isso eu quero te pedir, Senhor, que essa revelação vá de encontro ao coração de cada casal que o Senhor trouxe aqui. Senhor, eu não conheço as demandas, as necessidades, as angústias, Deus, os dilemas, mas como é bom saber que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, que o Senhor sonda e que o Senhor tem solução. Por isso, Senhor, fala conosco, se revela a nós de forma poderosa. Eu, mais uma vez, confesso, Pai, a minha completa dependência de Ti, para ministrar a Tua palavra. Que somente a voz do Teu Santo Espírito possa falar conosco mais uma vez nessa noite. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Só fazendo um parênteses aqui, eu esqueci de falar. Hoje nós tivemos o privilégio de almoçar no Lar Betânia. E eu falo privilégio porque nós temos entendido já há algum tempo, há quase 10 anos, essa ideia da igreja porta fora, da igreja como ponto de partida e não de chegada, do entendimento de que quando você chega numa igreja como essa, você precisa entender que ao sair dela você está pisando em terras missionárias, ou seja, onde o Senhor nos leva, estão ali pessoas que precisam ouvir falar do amor dele. E o trabalho com crianças é algo que Deus começou a falar conosco há aproximadamente 3 anos atrás, mais especificamente com meu esposo, e ele começou a dizer, eu preciso cuidar de crianças, nós precisamos cuidar de crianças, só o Proma não está bom, a gente está cuidando desses homens, mas eu penso que nós precisamos cuidar de crianças, e a gente vem gerando isso no nosso coração, até que no ano passado, Deus deu a ele uma direção. Eu compartilhei com vocês ontem que o lucro da venda dos nossos livros nos ajuda a sustentar o Proma, projeto Mão Amiga, que nós cuidamos de homens se recuperando do vício do crack. E nós precisávamos, então, para que o Senhor nos desse uma direção de uma renda para que a gente pudesse executar esse trabalho com as crianças. Nós ganhamos uma área de 2.000 metros quadrados na nossa cidade, a princípio, e estávamos nessa ânsia por começar a construir. E aí o Senhor deu ao meu esposo, então, uma direção de que a gente fizesse uma marca de roupas e que essa marca pudesse, então, nos ajudar a bancar esse trabalho. Foi aí que nasceu a marca Sara Mendes, uma marca que tem o meu nome. Agora, em junho, completamos 1 ano de existência. O nosso slogan é eu e o meu guarda-roupa servimos ao Senhor. A ideia de que aquilo que eu visto revela muito mais sobre a quem eu pertenço do que a moda possa ditar. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, o @Sara Mendes Loja, você vai conhecer um pouco das nossas roupas. Algumas irmãs entraram no direct hoje, pastora, eu trouxe roupa. Eu não trouxe,
porque nós não tivemos tempo de passar na loja e pegar, na verdade, porque voltamos de viagem no dia, no outro tivemos atividades, no outro a gente já vinha. Mas o Senhor tem cuidado de nós. E quando nós tomamos esse passo de fé, tanto pelo e-commerce hoje, com uma loja linda que o Senhor nos deu em Goiânia, uma loja física linda. Quando nós tomamos esse passo, essa área de 2.000 metros que nós tínhamos ganhado, se tornou não, Deus enviou parceiros que nos doaram uma área de 94.000 metros quadrados, num dos melhores lugares de Goiânia. E nós começamos, então, uma construção, e aquilo que era para ser só o projeto desenvolver, para cuidar de crianças, virou, então, o Cidade de Deus. Lá nós vamos cuidar de idosos, nós vamos cuidar de líderes, que é um sonho meu antigo, que eu não pensava que nós íamos realizar tão cedo. Eu tinha gerado no meu coração um tempo o desejo de cuidar de líderes, de um lugar para onde o líder pudesse ir, cuidar dele mesmo, cuidar da alma dele, lidar com seus confrontos, com seus medos, com a sua família, com seus filhos. E o Senhor nos deu essa área de 94.000 metros quadrados, onde nós vamos cuidar, a princípio, de crianças. Esse é o nosso primeiro projeto, é para isso que nós estamos construindo agora. E conhecer o Lar Betânia animou tanto o nosso coração, afagou tanto a nossa alma. Ver como essa igreja tem podido servir há 40 anos, fez de uma tragédia, né, a morte das crianças que foram queimadas ali, algo que pudesse mudar a realidade dessa cidade, dos arredores. E é muito lindo entender isso, porque as crianças são, sem sombra de dúvidas, pais. O maior objetivo do inferno, o comunismo. Quando o comunismo surgiu, eles entenderam que, sexualizando as crianças, eles destruiriam as famílias. Foi por isso que a Rússia lançou a ideia de que o casamento era desnecessário, de que os casais podiam ter filhos, podiam ter relacionamentos. Se desse relacionamento surgissem filhos, o Estado cuidava dos filhos, a ideia de que a família não precisava existir. E isso, de fato, foi crescendo até que eles perceberam que não funcionava. Mas o que eu quero te dizer é que ainda hoje, uma das principais ideias do comunismo é essa sexualização das crianças, porque acabando com a criança, a gente acaba com a família. Acabando com a criança, a gente devassa os pais. Então, é muito importante que nós tenhamos como igreja essa ideia do zelo pela... Eu penso que nem eles não são o futuro, eles são o presente. Porque se a gente falha em passar para eles a realidade, a nossa igreja deixa de ter presente. Porque ninguém consegue servir a Deus da forma como deveria. Você tem um filho sofrendo, um filho arrebentado, um filho passando por lutas. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do Lar Betânia. Eu sei que ainda tem o Lar Betel, e ao todo são mais de 300 crianças atendidas. E que trabalho lindo, que obra missionária, que trabalho que reflete Deus, que excelência nos detalhes. Se você nunca foi lá, eu quero te encorajar. Tem consultório odontológico, é tudo tão cuidadosamente preparado. A gente que está envolvido com isso, a gente fica olhando os detalhes, e o banheiro preparado para o tamanho deles, e pessoas se revezando, e a gente, enfim, nós tivemos um tempo muito precioso ali, que aqueceu o nosso coração. A gente está voltando cheio de esperança, cheio de ideias. Já postamos ali no grupo com esses parceiros que nós temos, porque essa é uma das nossas missões. A frase do pastor fundador de lá ficou no meu coração de uma forma muito forte. A frase dele é assim, ó: quem não cuida da criança, hipoteca seu futuro. Eu ia ler para falar essa palavra hipoteca, eu achei bonita demais, inteira. Mas eu achei isso tão forte, tão sério. Quem não cuida da criança hipoteca o seu futuro. Que o Senhor em Cristo possa ajudar a todos os que estão envolvidos nessa obra incrível. E isso foi tudo para dizer que quando nós vendemos a nossa roupa, quando você, marido, presenteia a sua esposa como Sara Mendes, com o look de Sara Mendes, você nos ajuda a sustentar essas crianças. A princípio, nós teremos espaço para 50 crianças, mas já tem sido algo que tem aquecido o nosso coração e viabilizado esse projeto que Deus colocou no nosso coração há um tempo. Sem mais delongas, eu quero conversar com você nessa noite exatamente sobre esse tema, meu lar feliz. Aqui em Efésios capítulo 5, Paulo nos dá
um manual, como se fosse uma estratégia, onde os papéis são muito bem distribuídos para que cada um possa cumprir aquilo que deve ser seu dentro do lar. Maridos, amem as suas esposas. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Filhos, honrem teu pai e tua mãe. Pai e mãe, não provoque os filhos à ira. E quando a gente olha esse contexto, parece muito simples para que a gente realize, mas nós sabemos que viver isso é um desafio diário. Eu quero começar fazendo com você uma diferença entre felicidade e alegria. Quando eu falo do meu lar feliz, a palavra feliz aqui é muito própria, muito melhor do que se fosse alegre. Exatamente porque quando eu falo de felicidade, eu falo de um estado emocional, enquanto a alegria é um estado espiritual. Vou te explicar a diferença. Felicidade está em coisas, em circunstâncias, em pessoas. Felicidade está em momentos. Felicidade está naquilo que está fora de mim. É por isso que um lar feliz fala de uma correta relação entre as pessoas que estão inseridas no contexto desse lar. A alegria é um estado espiritual. É por isso que Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele me fala que eu devo me alegrar, e aí o verbo está no imperativo, ou seja, há uma implicância de ordem. Mas aí ele me fala qual é a constância dessa alegria sempre. Mas ele ainda não satisfeito, completa o raciocínio, me dizendo qual é a fonte dessa alegria. E ele fala que é o Senhor. A alegria é algo que só Deus pode te dar no seu ser individual. A alegria vem de dentro para fora, independe de circunstâncias. Independe se a minha conta bancária está bacana, se os meus sonhos estão realizados, se a vida dos meus filhos está dando certo. A alegria independe disso, porque é um estado espiritual, enquanto felicidade é um estado emocional. A felicidade depende daquilo que eu estou vivendo agora. E é por isso que quando nós falamos de um lar feliz, nós estamos falando de um sistema que me proporciona felicidade. É certo que você pode ser alegre sem estar feliz. É certo que a maioria de nós vivem alegria se estão no Senhor, mesmo não estando felizes. Mas quando eu busco a perspectiva de um lar feliz, eu entendo um lugar onde cada pessoa cumpre o seu papel, Deus libera a bênção sobre este lugar, e as pessoas vivem a colheita daquilo que investem como semeadura obediente. Querido, quando nós olhamos para esse contexto de cada um fazendo o seu papel, nós entendemos que há aí uma ação sobrenatural de Deus, porque isso só é possível através da graça. Nenhum de nós, de forma humana, consegue obedecer essa ordem que Paulo coloca aqui. Maridos amando, mulheres submissas, pais, filhos honrando seus pais e pais não provocando os filhos à ira. Isso nós sabemos e sabemos de cor. Mas é fato que nós não precisaríamos de cursos brilhantes como esse. Hoje tive a oportunidade de dar uma olhada nesse livro e ele é incrível. Incrível mesmo, se a gente consegue colocá-lo em prática nas muitas áreas, a gente tem um casamento muito melhor, uma família muito mais estruturada, um lar muito mais feliz. E quando eu falo de felicidade, eu falo exatamente de momentos daquilo que nós podemos proporcionar uns aos outros. Você tem um lar feliz? Eu não estou perguntando se você é alegre. Quem sabe você tenha falando: Sara, o meu lar não é muito feliz, mas eu sou uma pessoa alegre. Jesus habita na minha vida e glória a Deus por isso, que é assim que deve ser. Mas o fruto dessa alegria precisa ser uma felicidade que eu provoco, e eu também sou alguém que absorve ela no contexto do meu lar. As estatísticas afirmam hoje que a família é o 5º lugar do mundo mais perigoso para se viver. Isso é assustador. E a gente abre os jornais e entende do que ela está falando. É pai matando mulher e mata o filho, suicida todo mundo. É tia que vem e abusa do pai. Nós que trabalhamos com problemas de alma dentro das nossas igrejas, é assustador a quantidade de pessoas que sofreram abuso sexual dentro do seio da família. É um tio que vem. Nós conhecemos em Cuiabá entre tantas pessoas, mas um testemunho me chamou muita atenção. Uma mulher ficou muito possessa de espírito maligno, e uma libertação muito difícil, que poucas vezes, meu esposo trabalha com libertação há mais de 10 anos, poucas vezes eu vi um processo de libertação tão severo. E quando ele finalmente terminou, eu abracei aquela mulher e falei, olhei nos olhos dela e falei: o que está acontecendo? Me conta. Ela olhou para mim e falou: você sabe quem sou eu? Eu falei: não sei. Ela falou: eu sou juíza federal desse estado. E eu falei: e aí? Ela falou: e aí que eu tenho mais 2 irmãs, e cada uma de nós tem um filho do meu pai. Casos como esse, a gente ouve
muito frequentemente nas nossas andanças. O que eu estou te dizendo é que a família é hoje o 5º lugar do mundo mais perigoso para se estar, para se viver. Isso é uma estatística mundial, não é só brasileira. Tem sido perigoso viver e estar em família. Mas nós cristãos entendemos que a palavra de Deus é rema, é diretriz, é palavra daquele que nos fez, que nos conhece, que nos ama. Aquele que é o autor da família, o arquiteto dela, que planejou cada coisa e deliberou papéis para serem executados. Então eu quero te convidar a vir comigo, fazendo uma rápida trajetória histórica sobre o contexto que a nossa família está hoje, de onde ele saiu e onde eu quero chegar, se eu quero de fato ter um lar feliz. Nós vivemos hoje, século 21, a chamada era pós-moderna, pós-modernidade. A pós-modernidade passou a existir de forma histórica a partir de 1989, quando cai na Alemanha o chamado Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim significou uma queda de ideologias. A ideia é que o povo para de ter um ideal, para de ter um motivo pelo qual lutar. Antes tinha tido o movimento hippie, o movimento do estoque, e as pessoas tinham ideologias. Mas a partir de 1989, para as ideologias e nasce a geração shopping center, que é uma geração que não tem mais ideologias. E aí essa geração nasce com 3 sintomas que são característicos do século 21. O primeiro é que nós vivemos numa era totalmente plural. O mundo em que nós vivemos vive um processo de pluralização constante, onde não há valores absolutos. Toda forma de amar vale a pena, tudo depende do ponto de vista. Não existem conceitos totalmente fixos do nosso tempo, uma vez que deve se respeitar o limite da individualidade do outro. Eu quero te lembrar que no mundo plural, nós somos chamados a servir a um Deus de absolutos. Você pode dizer amém? O nosso Deus não é um Deus plural. Senão Jesus não teria dito sobre ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Outra coisa que é típica da pós-modernidade é o processo de individualização. A ideia de um indivíduo cada vez mais sozinho, cada vez ensimesmado, cada vez mais autossuficiente, cada vez mais autobastado. Eu não preciso de ninguém, porque tudo que eu preciso para ser feliz está em mim. Tudo que eu necessito está na minha vida. E isso chegou nas nossas famílias. É por isso que mulheres, então, olham para os seus maridos e falam: eu não preciso de você para mais nada. Então eu quero, afinal de contas, tudo que eu preciso para ser feliz está em mim. A mulher moderna entendeu que até para ter filho, se ela quiser, ela não precisa do homem mais. Isso é um conceito pós-moderno, individualizado. No mundo individualizado, eu quero lembrar você que Deus nos fez seres relacionais. Se não fosse assim, a oração que Cristo nos ensinou não diria Pai Nosso. Não nos ensinaria a pedir pelo pão nosso. Jesus não nos ensinou a orar dizendo: Pai meu que estás no céu. É Pai Nosso, é pelo pão nosso. É o conceito do relacionamento estabelecido no Éden, que já foi falado aqui, que quando Deus olha Adão e fala: o primeiro não é bom. E algumas pessoas falam: coitado de Adão, ele estava tão sozinho, né? Ele viu o cachorro e a cachorro, o gato e a gata, a cobra e o cobro, o camelo e a camela, e ele se sentiu muito sozinho. Querido, isso é uma mentira. Adão estava no Éden, ele usufruía da presença de Deus, não havia pecado, não tinha havido queda, não havia solidão nenhuma em Adão. Adão não sentia falta de nada, ele era resolvido, ele era completo. Foi de Deus a iniciativa, o único que tem o poder do haja. Deus olha e fala: não é bom que você esteja sozinho. E aí então ele tem a iniciativa: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ei, minha irmã, a palavra auxiliadora idônea significa apta, capaz e moralmente correta. Eu vou repetir. Auxiliadora idônea é uma mulher apta, capaz e moralmente correta. Deus estabelece o relacionamento, porque não é bom que sejamos sozinhos. Ou seja, a ideia pós-moderna do individualismo, de pessoas cada vez mais solitárias, de pessoas cada vez mais autossuficientes. A gente vê isso quando a gente vai ao supermercado. Lembra que antigamente só existia aquelas vasilhas, aquelas cartelas de um montão de ovos? Sei lá, 36 ovos, um montão. Hoje você vai, tem aquelas cartelas pequenininhas, 2 ovos, 3, porções individuais de tudo, porque as pessoas estão cada vez mais sozinhas, vivendo sozinhas, morando sozinhas, andando sozinhas, se relacionando sozinhos. É eu comigo mesmo, isso basta.
Essa ideia faz parte da pós-modernidade. A sociedade é plural, a sociedade está individualizada. E outra ideia que veio com pós-modernidade é o secularismo, a secularização. A ideia é que Deus está restrito aos ambientes sagrados. Nos Estados Unidos, por exemplo, não se pode mais rezar o Pai Nosso em público. Você pode ser preso da cadeia. A ideia é que Deus está restrito aos centros sagrados, e isso foi um problema, porque o indivíduo acha que ele vem aqui, adora a Deus, até chora, emociona, é natural ser gospel. Todo mundo é gospel hoje, mas muito poucos são discípulos. O processo de secularização é a ideia que, Senhor, eu te adoro aqui, mas minha vida porta fora pode deixar que eu cuido, viu? Pode deixar, Senhor, que eu é que sei que tanto de impostos que eu pago, eu é que sei como eu trato a minha esposa, eu é que sei que tempo que eu dou para os meus filhos, afinal de contas, eu sei. Essa é a secularização pós-moderna. E dentro dessa secularização, eu quero te lembrar que o nosso Deus não divide você. O primeiro mandamento diz: amai ao Senhor sobre todas as coisas. É antes de tudo. Então, no meio dessa bagunça pós-moderna, pluralização, individualização e secularização, está a sua família, o seu lar, a sua casa, aquilo que você tem de mais precioso, de mais importante. Então, eu quero te convidar a olhar comigo no meio dessa crise instaurada, que é uma crise da família, onde nós percebemos que aquilo que Deus tem de mais importante está como que assolado no mesmo tempo. Eu quero te convidar a decidir, a começar uma mudança hoje. Como hoje, Sara? Hoje, querido, porque o amanhã não existe. Quando o amanhã chegar, já vai ser hoje de novo, sim ou não? Sim. Quando a gente chegar no domingo, ele não vai ser amanhã mais, ele vai ser hoje. Então, o dia que eu posso começar é hoje. Além do mais, a Bíblia nos lembra sobre 3 características da vida que às vezes elas passam despercebidas, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Ninguém vive como se fosse morrer, ninguém. Deus é tão misericordioso que a gente não acha que fica velho. Já viu quando você encontra alguém que tem um tempão que você não vê, e aí você olha e fala: nossa, fulano está velho. E você está achando que você está novinho. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, pessoa com 30 era idosa para mim. Idosa. Hoje, que eu tenho 30, menina, idosa é 100, quem já morreu. Como assim? Acho todo mundo novo, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Mas o autor de Hebreus nos lembra que ao homem está dado morrer uma vez, e depois disso o juízo. Então o autor de Hebreus nos lembra que a vida é única. E aí vem um salmista no Salmo 90 e fala: não é só única não, porque os anos da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor 80. Nesse caso o melhor deles é enfado e cansaço, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então o autor de Hebreus nos diz que a vida é única. E aí vem o salmista no Salmo 90 e fala: não é só única não, é curta, 70 que sai 80, e é rápida. Tudo passa rapidamente, você e eu voamos. Ei, querido, como tem sido o seu lar nessa vida curta, única e rápida que Deus te deu para viver? Como você tem se organizado, entendendo que a felicidade no lar depende de componentes que estão fora de nós, ou seja, do correto cumprimento do meu papel como mãe, como esposa, como aquilo que Deus designou para mim, para que o meu marido cumpra o papel dele, os filhos cumpram o papel dele. A felicidade como um conceito emocional me fala de coisas que dependem uns dos outros. Enquanto a alegria é algo que Deus coloca em mim, no meu coração, a felicidade depende de pessoas. E é por isso que o lar feliz depende de um correto relacionamento, de uma absorção do meu papel, do que é minha função, de não ficar esperando aquilo que o outro faz, a forma como ele se despede, como ele entende, como ele obedece. O problema é que o divórcio é a extinção de uma pequena sociedade. Sabia disso? O divórcio é a extinção de uma pequena sociedade. Um homem chamado John Mackay, presidente da Universidade de Princeton, certa vez acabava de se casar e foi para a lua de mel na Suíça com a sua esposa. E no 3º dia da lua de mel, a esposa dele sofre um acidente no esqui e fica tetraplégica. Esse homem então volta com a sua esposa para casa, depois de uma lua de mel curta, amparada por esse acidente terrível. E John Maynard vive mais de 50 anos com essa mulher em cima de uma cama, cuidando dela todos os dias. As pessoas contam que ele jamais pegava mais de 3 aulas seguidas da universidade, porque ele se recusava a deixá-la por mais de 3 horas com alguém.
Eu estou falando de um amor sacrificial, de um homem que entende o chamado de Deus para ele em Efésios 5. Maridos, amai. É um amor devoto, é um amor sacrifício. E é óbvio que não é isso que Deus tem exigido de você, se você está aqui, você e sua esposa. É óbvio que esse não é o problema que você tem, algo que te faz de forma desumana a estar numa relação onde você não tem nenhum benefício sequer. John Bunyan nos deixa esse legado incrível, porque ele entende que crise só é crise porque não avisa que chega. Ninguém recebe um e-mail falando, prepare-se, dentro de 3 dias você entrará em crise. Ninguém recebe uma ligação, um WhatsApp, um recado no direct, um Twitter, falando, se prepare, dentro de um dia você vai receber uma ligação que vai colocar as suas prioridades transformadas. Olha, se organize porque a crise vai bater na sua porta. Não, só é crise porque está tudo bem. De repente uma situação muda tudo. De repente uma ligação muda tudo. De repente uma notícia transforma as coisas. De repente uma condição muda a minha emoção. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, disse que o preço da grandeza é a responsabilidade. Eu vou repetir. O preço da grandeza é a responsabilidade. Então, se você quer viver um lar feliz, é necessário que isso comece de você. Que isso comece dentro do seu papel, da absorção daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Ele quer da minha vida. Oliveira Mello fala uma frase que eu gosto muito, ele diz que a pergunta é a rainha das respostas. Na psicologia a gente fala que psicólogo não responde, devolve a pergunta. Se você for num psicólogo e ele é competente, ele não vai te responder nada. Ele vai te devolver a pergunta para que você encontre em você as respostas que você precisa para resolver sua questão. Oliveira Mello fala sobre isso e é com base no que ele diz que eu quero te encorajar a pensar comigo para que a gente entre naquilo que eu falo de equação dos 4 S. 4 diretrizes para você que quer, não abre mão, nessa vida curta, única e rápida, nessa sociedade plural, secularizada e individualizada, de ter um lar feliz. De absorver tudo aquilo que Deus libera como bênção para a sua vida. Para isso eu quero que você responda para você mesmo aí. Uma pergunta: o que na minha família precisa de um recomeço para que nós tenhamos um lar feliz? O que precisa melhorar? Eu preciso amar mais a minha esposa? É a minha esposa que precisa ser mais submissa? Sou eu quem preciso não provocar os meus filhos à ira? São os meus filhos que não nos honram? Qual dessas relações que fecham o ciclo do relacionamento da família nuclear? É óbvio que quando a gente fala de família hoje, existem os mais variados conceitos de família, mas nós estamos falando de família nuclear, família bíblica, onde tem pai, mãe e filhos. E dentro desse contexto, a Bíblia dá uma mentoria santa para como nós devemos viver. Em qual desses papéis você acha que precisa de um recomeço? O que falta para que vocês tenham um lar feliz? Para te ajudar a responder essa pergunta, é importante que você entenda a diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Você entende que há essa diferença? Existem coisas que nós desejamos, mas nós não precisamos. Outras vezes nós precisamos de coisas que nós não estamos desejando no momento. Você consegue perceber a diferença entre aquilo que você quer e o que você precisa? Eu vou te ajudar. Talvez o que você quer é um casamento bom, mas o que você precisa é fazer a sua parte para que o desgaste gerado pelos anos seja restaurado. E aí você pode fazer isso dialogando ao invés de gritar. Você pode fazer isso entendendo o seu cônjuge ao invés de implicar. Você pode fazer isso ajudando ao invés de criticar. Talvez aquilo que você quer é que os seus filhos sejam mais obedientes, mais amorosos e mais ternos. Mas o que você precisa é dar mais tempo para eles, é entender que tudo passa nessa vida, até a rebeldia. Você pode dizer amém? Até a rebeldia dos nossos filhos um dia tem fim. Tudo passa. E passa mesmo, e passa rápido, e é num estalar de olhos. Então, às vezes, o que eu quero é um filho melhor. Mas o que eu preciso é compreender o tempo, sabendo que a infância dos meus filhos é única. Ei, meu irmão, entenda algo. Tudo na nossa vida vai sempre ser necessário. Eu sempre vou precisar trabalhar mais se eu quiser ganhar mais. Eu sempre vou precisar ter as minhas demandas. Eu sempre vou ter os meus próprios sonhos, mas filhos em casa é temporário. Os nossos filhos têm só uma infância. Ela passa rápido, um dia eles voam como nós precisamos voar. É por isso que é importante entender a diferença do que eu quero e o que eu preciso para compreender como eu chego na construção desse lar feliz.
Talvez o que você quer é estabelecer uma relação de convívio melhor com seus pais. Talvez você olhe e fale, tudo bem, eu quero que os meus filhos me honrem, mas eu não fui um filho honrado. Eu falhei, eu errei, eu fiz o que não devia, eu falei o que não devia. E hoje eu tenho uma relação com os meus pais que é afastada. Mas o que você precisa realmente é se reconciliar, é pedir desculpa, é dizer que ama, é deixar de ser bruto, é deixar de ser levado pelos rompantes. Talvez o que você quer é restaurar a confiança que foi perdida no seu cônjuge, do seu filho, do seu pai ou da sua mãe. Mas antes é importante que você entenda que é você quem tem que dar o primeiro passo. Todos nós queremos conviver com pessoas confiáveis. A gente quer poder confiar no cônjuge, no pai, no pastor. Mas a minha pergunta para você é uma pessoa confiável? O seu cônjuge pode confiar em você. Ele pode entender que você está com ele para qualquer circunstância, que vocês estão juntos, que vão dar a mão e que isso vai passar. Às vezes o que a gente quer é a restauração de uma quebra financeira, a restauração de um casamento. Quem sabe você chegou aqui hoje pensando, é a última chance que eu dou para esse casamento. O divórcio parece a opção melhor. Está brilhando assim no meu caminho. Olha, não dá mais, chega. Não dá mais, chega. Como o teatro que nós assistimos ontem, né? Eu quero pagar pelo seu casamento. Vem aqui. Chega, vai ficar cansativo e ele vai valer cada vez menos. Eu quero te dizer que o Deus, dono do milagre, está no nosso meio. E Ele sabe aquilo que você precisa. Por isso Ele te trouxe aqui. Mas se aquilo que você quer é a restauração de alguma das suas áreas, é importante entender que o que você precisa é se conscientizar de que todas essas coisas têm um preço. Como quando você caminha num shopping e vê nas vitrines os preços de cada coisa. E aí, olhando para aquilo, algumas vezes a gente abre mão de comprar algumas coisas que a gente até queria. Mas a gente vê que a gente não pode. Nós chegamos aqui embaixo e as meninas da cantina estavam ali. E dentre tantas coisas gostosas, salta nos meus olhos um bolo de chocolate com uma cobertura assim de amendoim, parece, não sei. E parece que derramaram uma calda de, sei lá, se é rapadura raspada, se é doce de leite, mas aquele negócio cresceu no meu olho e eu já comi tanto hoje. Na verdade, eu venho comendo tanto nos últimos 10 dias, engordei 3 quilos. Meu marido ontem falou que eu estou ruliça, e eu pensei, gente, estou ruliça. E agora? E eu olhei para ele e falei, e você então, né, amor? Ainda bem, estava aqui na brincadeira, vai, pula, palma. Aí na hora de pular, ele falava, agora você pula. Eu falei, mas é a sua vez de contar. Ele falou, mas eu estou pesado. Eu falei, então, estamos juntos, né? E aí eu olhei para aquele bolo e as meninas falaram, pastora, você quer? Eu falei, quero. Então pega. Eu falei, não posso. Ela, como assim? Você gosta? Eu falei, gosto. Você quer? Quero. Então pega, não posso. Você entende isso? Às vezes na nossa vida é assim, o pecado é assim. A gente gosta, a gente quer, mas a gente não pode. Eu até gosto, eu até quero, mas eu sei que na hora eu não posso. Querido, o que te falta para que você tenha um lar feliz? Quando você olha para as demandas da sua vida hoje, independente de quanto tempo você tenha de casado, numa sociedade que trabalha para o final da família, numa pós-modernidade que culmina em pluralização, secularização e individualização, num tempo em que a família é atacada de todas as áreas, mas você compreende que a vida é única, curta e rápida, que você tem o hoje para começar uma transformação. Você consegue perceber a diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa? De posse disso, eu quero te convidar a vir comigo então, nessa diretriz dos 4 S, para que você dê um restart, um recomeço, um reinício, uma repaginada, quer seja o nome que você queira dar, para que você saia daqui convicto de que construir um lar feliz é algo possível. Construir um lar feliz é algo que depende muito mais de mim, das minhas escolhas, das minhas mudanças, das minhas vontades, do que aquilo que eu vivo. Certa vez, uma moça estava com tanta raiva da sogra que decidiu matá-la. E ela foi numa espécie de feiticeira, alguém que tinha esses poderes, e falou, olha, eu quero que você faça uma poção aí, porque eu quero matar minha sogra. Ela é muito enjoada, ela atrapalha o meu relacionamento, ela mima demais o meu marido, e eu não quero, ela fala coisas que eu não gosto de ouvir. E a mulher falou, então tá bom, estou fazendo uma poção, mas é o seguinte, você vai ter que ficar muito boazinha para ela, porque senão as pessoas vão desconfiar que foi você. Então você vai começar a tratá-la bem, você precisa começar a ser cortês, ser amável. E aí, todos os dias quando ela for comer, você coloca um pouquinho dessa poção na comida dela, e ela vai acabar morrendo. E com o passar do dia, então, aquela menina foi embora com a poção, e todas as vezes que a sogra ia comer, ela colocava um pouquinho lá, e começou a tratar a sogra bem. Tratar a sogra bem, ser gentil, ser educada, ser amável. E ao longo dos dias, ela então
arrepende e fala, peraí, nossa, parece que eu estou gostando da sogra. Não quero que ela morra mais, e agora? Não quero mais. Voltou na mulher e falou, olha, deixa eu te falar, eu vim aqui, pedi aquela poção, mas olha, eu estou gostando da minha sogra agora, eu estou arrependida, eu não quero que ela morra mais, desfaz esse negócio. E aquela mulher falou, não, pode ficar tranquilo, o que eu te dei foi um placebo, sua sogra não vai morrer, não tinha nada de venenoso ali. Eu só queria que você entendesse que o relacionamento muda quando você muda. O que eu estou te dizendo é que às vezes a gente fica esperando a mudança do outro. Mas a pergunta deve ser, qual é a minha responsabilidade na desordem da qual eu me queixo? Eu vou perguntar de novo. Qual é a minha responsabilidade na desordem da qual eu estou me queixando? Porque a contrapartida bíblica é real. Enquanto o marido ama, a mulher é submissa. Enquanto o filho honra, o pai não provoca o filho a ira. E se um dos dois muda, o eixo do relacionamento é transformado. Então, quero te dar essas 4 direções, que eu chamo de 4 S. Para que você e eu possamos caminhar rumo a esse lar feliz, que muito mais testemunha de Cristo, que fala do amor dele, que cumpre o propósito do casamento. O primeiro é para que você vá a caminho desse lar feliz junto com o seu cônjuge, os filhos que Deus te confiou, as pessoas que você tem dentro da sua casa, encare a realidade. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso encarar a realidade. Você já viu que muitas vezes nas nossas vidas, nós chegamos ao erro porque a gente não lê as placas? Placas são aqueles sinalizadores, aquelas coisas que nos avisam o que está acontecendo. Olha, cuidado, curva à esquerda. É quando o seu carro acende uma luz diferente que te avisa, cuidado, precisa pôr óleo no motor. Cuidado, precisa fazer isso. E aí, a sua família é como um painel que acende luzes, que envia placas. E às vezes nós estamos tão ocupados dentro do ativismo moderno que nós não temos tempo para obedecer às placas, para observar as luzes que nos falam que algo errado está acontecendo. E aí, marido, muitas vezes o algo errado, a luz que acende no painel do seu casamento, te avisa que a sua esposa está carente, te avisa que ela está com a autoestima baixa, que ela está precisando de ajuda, te avisa que ela está se sentindo sozinha e pode entrar num processo depressivo. Te avisa que ela está insegura com a maternidade e ela precisa de ajuda. Te avisa que ela clama por mais tempo seu. Tem um livro brilhante que se chama As 5 Linguagens do Amor. É importante que, se você quer investir no seu casamento, você conheça esse livro. Porque ele fala de como cada um de nós recebe o amor de uma forma e dá o amor de outra. Eles falam que são 5 as principais linguagens de amor. Tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico e presentes. E o problema é que muitas vezes nós não somos capazes de agir da forma como nós não entendemos que o outro entende amor. Eu vou te dar um exemplo meu, na minha casa. O meu marido tem como principal linguagem de amor palavras de afirmação. Então ele arruma e eu preciso falar, e ele olha para mim, às vezes eu esqueço, e aí ele fala para mim assim, amor, tô bonitão? Porque ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir que ele está bonito, ele precisa ouvir que ele foi bem, ele precisa ouvir que ele vai dar conta, ele precisa ouvir que ele é bom. Todos os dias eu preciso. E para mim isso não é fácil, porque essa não é a minha linguagem de amor. A minha linguagem de amor é presente, eu quero ser lembrada o tempo todo. Então eu preciso que ele esteja se lembrando de mim, que ele saia e me manda uma mensagem, que ele saia e traia o picolé que eu gosto, que ele vai e me... Enfim, então... Quando eu não me disponho a suprir aquilo que ele precisa, porque o natural é que você dê ao outro aquilo que te preenche. E com ele não funciona, não resolve dar presentes. Não é a linguagem dele. Se eu não o afirmo, ele não se sente amado. Então é muito importante que você conheça a linguagem de amor do seu cônjuge, que você saiba como ele se sente amado, para que você possa preencher esse tanque emocional dele. O que eu estou te dizendo, querida, é que quando eu quero ter um lar feliz, eu preciso encarar a realidade. Nós vivemos um tempo de pessoas escapistas. A nossa geração é pragmática. O que é isso? Ela está acostumada a fazer o que dá certo no lugar do que é certo. O pragmatismo nos direciona a isso. Eu sei que não é certo, mas às vezes dá certo, então eu faço.
Quando eu quero ter um lar feliz, eu não ajo de forma pragmática. Eu não finjo que eu não estou vendo. Eu não negligencio as luzes que estão aparecendo no meu painel de urgência. Eu não finjo que eu não vejo as placas, mas eu encaro a realidade. Sabe o que é encarar a realidade? Dizer, essa é a minha família. Por mais imperfeita que seja, por mais que eu não goste do que eu estou vendo, por mais que eu não tenha casado para viver isso aqui, por mais que eu não me sinta feliz neste lugar, é isso que temos para hoje, para traduzir no bom português moderno. Encarar a realidade é aquilo que começa a gerar a cura para a felicidade entrar no seu lar. Enquanto nós não encaramos a nossa realidade, sabe um filho que o pai está, sabe um pai que o filho está afundado nas drogas e ele fala, não, ele só toma uma cervejinha. Não, ele não usa droga não, ele não é assim não. E ele é incapaz de encarar a realidade, fala, eu preciso de ajuda, o meu filho está afundado nas drogas, sim, nós falhamos em alguma área, essa droga pegou ele quando a gente estava despercebido, nós precisamos juntos encarar essa realidade. E aí, querido, quando nós encaramos a realidade, nós chamamos o favor de Deus para isso, sabe por quê? Só quem encara a realidade reconhece que precisa de milagre. Só quem encara a realidade reconhece que não dá conta e que depende da ação sobrenatural de Deus para realizar. Entenda algo, o pré-requisito para um milagre é reconhecer que você precisa dele. É por isso que Jesus chega no cego Bartimeu e estava na cara que ele queria ver, ele era cego de nascença, meu esposo falou aqui sobre isso. E Jesus chega até ele e pergunta, que queres que eu te faça? É claro que ele queria ver. Mas Jesus queria duas coisas perguntando isso para ele. Primeiro, saber se ele precisava, se ele sabia que ele precisava ver. E segundo, Deus queria dar voz a quem todo mundo queria ver calado. Nem os discípulos queriam ouvir a voz de Bartimeu, mandaram ele calar. E Jesus, quando pergunta, que queres que eu te faça, estava falando, Bartimeu, quero ver se você sabe do que você precisa. E segundo, fala porque eu ouço. Para mim o que você quer é importante. Quando eu encaro a realidade, eu faço essas duas coisas. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. E eu digo para o Senhor, muitas vezes Ele me dá a oportunidade de dizer, quando todos querem me calar. Já passou por momentos que você tem certeza que pessoas não querem que você fale? É gente que passou por um casamento fracassado e está torcendo para o seu fracassar. É gente que já desistiu e quer que você desista. É gente que vive uma coreografia espiritual, como Isaac e Rebeca viviam, que eu disse para você ontem, e quer que você viva. É gente que se acostumou com uma relação morna e quer que você viva. E aí, eu quero lembrar você em nome de Jesus. O seu casamento existe para duas coisas, para a glória de Deus e para a sua alegria. Você não pode abrir mão dela. Para isso é preciso encarar a realidade, ler as placas, estar atento aos sinais, consertar no hoje. Sabe, eu ouvi falar de um casal certa vez que fez uma aliança de nunca dormir sem orar juntos. E por vários momentos eles tiveram noites em que eles não queriam orar, muito menos juntos. Mas mesmo assim, para cumprir a aliança e o voto que eles fizeram a Deus e um ao outro, se ajoelhavam um do lado da cama e o outro do outro lado. E muitas vezes a dor era tanta, a raiva era tanta, que eles não podiam nem falar, somente lágrimas saíam dos seus olhos. Mas no momento ali, um deles começava a orar. Um deles começava a falar, Senhor, nós estamos aqui, e nós estamos bravos, Senhor, a gente está nervoso, a gente está chateado. A gente está entristecido, a gente está com vontade de matar um ao outro. Mas, Senhor, nós fizemos uma promessa e nós queremos chamar a existência a Tua presença nesse lugar. E eles começavam a sentir a presença manifesta de Deus. E aí, entenda algo. Existe uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença. Nós sabemos que Deus está aqui, Ele é onipresente. E Ele está aqui mesmo que você não sinta nada, não arrepie, não chore. Ele está aqui. Mas há uma diferença quando Ele se manifesta. Quando Deus se manifesta, os milagres acontecem. Quando Deus se manifesta, cadeias são quebradas. Quando Deus se manifesta, o jugo é retirado. E aquele casal, quando um começava a orar, mesmo no meio do confronto, da contenda, da briga, da cólera, a presença manifesta de Deus tomava conta do quarto. E aquilo que era discórdia, aquilo que era facção, começava a se tornar união, porque a sobrenatural ação do Senhor unia o que estava separado, liberava perdão no que estava magoado, afastava as diferenças. Ei, querido, você tem encarado a sua realidade?
Você tem sabido olhar para como está o seu casamento, mulher? Você tem encarado a sua realidade como mãe? Entendido qual é o seu chamado para esse tempo? Qual é a realidade da vida dos seus filhos? Quais são os conflitos que ele precisa de você? E marido? Você tem encarado a realidade, talvez, de uma vida financeira apertada, de ter que abrir mão em algumas coisas momentaneamente para conseguir juntar mais dinheiro, para colocar um filho na universidade? Eu não sei! Mas quem quer viver um lar feliz, encara a realidade. Essa é a minha vida, essa é a minha família, esse é o meu casamento, esses são os meus filhos, e isso não vai mudar. Então, a paciência é o único remédio para os males que não tem solução. Eu preciso encarar, contar com a ação sobrenatural de Deus, colocar a casa em ordem. E essa casa em ordem diz homens amando esposas, esposas sendo submissas a maridos, pai e mãe não provocando filhos à ira, e filhos honrando os seus pais. Se você quer viver um lar feliz, é preciso encarar, enfrentar, resolver. Isso te dá músculos emocionais. Você pode dizer amém? Quando eu encaro a minha realidade, não fujo dela, eu fico mais forte. Porque eu experimento do Deus que cuida da minha casa. E quando eu experimento do Deus que cuida de mim, eu não vivo do testemunho dos outros. Sabe quando a Bíblia diz, preciso trazer à memória, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E você sabia que o que dá esperança para mim e para você não é o testemunho do outro, amém? O testemunho dos outros é uma bênção, edifica a igreja, fortalece a fé. Mas aquilo que te sustenta no momento da sua dificuldade é o seu próprio testemunho. É se lembrar daquilo que Deus já fez. É dizer, vamos orar de novo, vamos encarar isso porque Deus já fez uma vez. Vamos consertar de novo, vamos olhar para a palavra, vamos chamar a existência, vamos enfrentar, vamos viver essa realidade porque Deus já fez uma vez e Ele pode fazer de novo. Você que quer viver um lar feliz, é preciso encarar a realidade. Sabe, como uma mãe que... Semana passada eu estava conversando com uma família americana. E uma família linda, bem-sucedida. E a filhinha do meio daquele casal nasceu com uma síndrome de Down. E que princesa, que menina linda, que menina dotada de inteligência e de tantas qualidades, e que menina incrível em todos os sentidos. E a mãe compartilhou comigo, ela falou, Sara, sabe quando a vida dela passou a ter sentido? Sabe quando ela começou a crescer? Sabe quando ela começou a ser forte? Sabe quando ela começou a lutar contra as limitações da condição dela? Quando eu encarei a condição da minha filha. Quando eu a recebi no colo, eu falei, não, esse não é o bebê que eu sonhei. Não, isso não estava esperado. Não deu na translucência nucal que eu ia receber uma filha assim. Não, eu não quero. E eu entrei numa depressão pós-parto. E eu me fechei. Eu não queria ver a filha, eu não queria cuidar dela. Eu não queria olhar para ela, eu não queria estar com ela. E aí você pode olhar e falar, mas que absurdo. Absurdo porque não é com você. Porque às vezes a gente não faz isso momentaneamente com o filho, mas quantas coisas nós temos dificuldade de aceitar. E a gente olha e fala, não, eu não quero nem ver, não fala nesse assunto, não quero falar disso, não quero ouvir, não quero encarar. E aquela mãe olhou para mim e falou, Sara, hoje ela tem 7 anos. E estuda numa escola normal, tem uma evolução incrível, cuida do irmão mais novo. Eu perguntei para o irmãozinho mais novo dela, e eu falei, você cuida da sua irmã? Ele falou assim, não, ela que cuida de mim. E aquela mãe compartilhou comigo, Sara, a realidade da minha filha começou a mudar. Quando ela tinha 1 ano e 8 meses, eu decidi assumir a condição dela. Porque antes eu queria esconder, eu não queria mostrar. Eu ficava arrumando pessoas que as pessoas achavam que era, mas não era nada, só tinha um jeito. Até que um dia eu entrei no quarto e falei, Senhor, por que o Senhor me deu uma filha assim? Eu não te pedi. E Deus falou para mim, eu te dei aquilo que você precisava. E ela falou, Sara, hoje a minha filha é essa princesa que você está vendo. Mas isso só começou a ser possível a partir do momento que eu, como mãe, encarei. Falei, a minha filha é o jeito que Deus quis. É perfeita aos olhos do Senhor. É perfeita aos meus olhos. É uma criança que só vai trazer alegria. Eu poderia te dar inúmeros outros testemunhos de pessoas que tiveram a sua realidade mudada ao encarar a situação que Deus permitiu que você vivesse. Pessoas que querem viver um lar feliz encaram a realidade. Segunda coisa, segundo depois de encarar a realidade, é preciso estabelecer uma estratégia. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso estabelecer uma estratégia.
George Orwell diz que enxergar o que está diante do nariz exige um esforço constante. Isso é verdade. Já viu quando você está procurando uma coisa, você procurou, revirou, pôs a casa para procurar, e aí de repente aquela coisa está dentro do seu bolso? Você olhou e de repente está no lugar que você começou procurando. É porque às vezes enxergar o que está diante do nosso nariz é uma tarefa difícil. Mas a ideia, meu irmão, é que nós devemos mirar pequeno se a gente quer acertar pequeno. O que eu estou te dizendo é que se você quer ter um lar feliz, é importante começar resolvendo as pequenas coisas, o que está perto, o que é mais fácil. A melhor estratégia sempre é solucionar o problema que nasce hoje no hoje. É começar a fazer aquilo que está acontecendo agora no agora. Porque só existem duas formas de viver a vida. Uma sábia, que busca a sabedoria de Deus, aquilo que Deus tem, e uma tola. Sabe, querido, às vezes nós ficamos ardentes procurando por melhores métodos. Mas o nosso Deus não procura melhores métodos. Ele procura melhores homens. Porque Deus não unge métodos, Ele unge homens. Então, quando eu procuro estratégia, eu estou falando daquilo que eu preciso fazer. Apesar das desculpas que eu carrego comigo. Ai, pastora, sabe o que é que eu não aprendi a amar porque eu não tive amor? Eu concordo com você, ninguém dá o que não tem. E eu também concordo com você que antes de conhecer o adulto que você é, eu preciso saber um pouco da criança que você foi. Mas eu quero te dizer que o Deus que te chamou e que te deu uma esposa é o Deus que não só tem amor, não só dá amor, mas é o Deus que é o próprio amor. E se Ele é amor, Ele pode te ensinar a amar. Ele pode fazer com que você se torne o sacerdote do seu lar. Com que você ame a sua esposa assim como você ama você. Sabe, quando eu falo de estabelecer estratégia, eu estou falando de olhar uma ordem e obedecer. Não é criar grandes conteúdos, absorver grandes cursos, ficar inteligente em algo, esperar o tempo certo para viver um lar feliz. Eu estou falando de estabelecer estratégias simples que visam a obediência daquilo que Deus já deixou escrito. Deus deixou tudo preparado. As regras estão aí, basta que a gente queira obedecê-las. Certa vez perguntaram para uma mulher que foi responsável por evangelizar uma tribo gigante de índios na Amazônia. E ela ficou 5 anos só para traduzir o livro de João para o dialeto daquelas pessoas. E aquela mulher estudou o dialeto. E ela levou muito tempo para aquilo. E quando ela terminou o trabalho, alguns repórteres da TV local foram fazer uma entrevista com ela. Era uma mulher americana. E perguntaram para ela, como é que foi o seu chamado? Como é que foi o momento que você percebeu que Deus queria que você trabalhasse com os índios e traduzisse para eles o evangelho? Ela falou, chamado? Eu nunca recebi um chamado. Eu somente li uma ordem e obedeci. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que eu estou te dizendo é que às vezes a gente quer um momento especial, que saia fumaça, que o anjo desça, amém. Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Mas eu quero te dizer que mesmo quando Ele não fizer, as estratégias para que você estabeleça um lar feliz estão totalmente claras à luz das Escrituras. E quando eu olho para as Escrituras, eu entendo que quando se trata de família, não existe zona neutra. Ou eu sou um agente de transformação no meu lar, ou eu sou um agente de deformação dentro do meu lar. Ou eu sou alguém que está transformando pessoas, ou eu sou alguém que está deformando pessoas. Ei, querido, qual é a sua estratégia? Qual é a sua estratégia para fazer com que o seu filho volte para Cristo? Qual é a sua estratégia para fazer com que o seu filho confie novamente em você? Mãe, qual é a sua estratégia para ter os seus filhos de volta para o lar? Pai, qual é a sua estratégia para fazer com que o seu filho tenha em você o seu maior herói? Marido, qual é a sua estratégia para resgatar o amor da sua esposa, o respeito dela? Mulher, qual é a sua estratégia para fazer com que o seu marido se sinta importante na sua vida? Para que ele compreenda que ele é necessário e não é só uma figura. Eu quero fazer um parênteses aqui muito rápido para falar sobre o perigo do feminismo. O perigo dessa onda do movimento feminista que tem sido replicada nas nossas igrejas, tem se tornado normal, mas que compactua com algo demoníaco à luz do plano de Deus para mim e para a sua vida como mulher. A primeira onda do movimento feminista acontece em 1920, quando algumas mulheres vão para a porta do Miss América, nos Estados Unidos, onde acontecia o maior concurso de beleza daquele tempo.
E elas vão para lá e queimam seus sutiãs. Você já deve ter ouvido falar nisso. E uma mulher chamada Simone de Beauvoir é uma das maiores representantes desse movimento. E a ideia daquelas mulheres não era ruim. Elas queriam trabalhar, elas queriam direito ao voto, elas queriam coisas normais. Mas a segunda onda do movimento feminista acontece entre as décadas de 40 e de 70, muito próxima de nós. E essa onda casa com 3 coisas malignas: o movimento de Woodstock, que pregava sexo, drogas e rock and roll; o advento da pílula anticoncepcional, que fez com que a mulher acreditasse então que agora ela poderia ter quantos parceiros sexuais ela quisesse, uma vez que agora ela podia evitar filhos. E choca ainda com a mudança da lei do divórcio. A mulher passa a ter o direito de pedir o divórcio, o que antes não podia. Você consegue compreender que essa segunda onda do movimento feminista replica uma rebelião contra o plano original de Deus para a mulher. E ninguém se rebela contra Deus e sai por isso mesmo. A terceira onda foi menos importante em todos os sentidos e aconteceu na década de 90. Resultado disso? Mulheres altamente fortalecidas. As mulheres da segunda onda do movimento feminista criaram filhos, que são em sua maioria nós. E elas criaram mulheres para serem fortes, resolvidas, para ocuparem lugares nunca antes imaginados. Até pouco tempo atrás, a nossa nação tinha ocupando a sua principal cadeira uma mulher. Nós tínhamos uma presidenta da República. E a mulher chegou a lugares nunca antes pensados, ganha os maiores salários. Dos 100 maiores céus do Brasil hoje, 20 já são mulheres. 77% das cadeiras universitárias da nossa nação são ocupadas por mulheres. E aí segue a relação. A mulher alcançou lugares nunca antes imaginados, mas nunca houve uma geração tão arrebentada de alma como a nossa. Uma geração de mulheres que quer casar, mas não quer ser esposa. Que quer ter filho, mas não quer ser mãe. E essa distorção do plano de Deus alcança o coração da mulher. E sabe qual é o problema? Essa mulher vítima da segunda onda do movimento feminista também criou filhos. E como ela estava muito atenta para fazer com que a mulher fosse, ela criou homens enfraquecidos. É por isso que a gente vive uma geração de homem fraco. Sabe aquele homem bobão? Homem que não sabe o que fazer, que é a mulher que manda, ela que faz, ela que resolve. É um homem que está com 30 anos dentro de casa, jogando PlayStation, enquanto a mulher já está terminando o doutorado. É a chamada geração Nutella, geração canguru. Filhos que ficam em casa, que não saem, que não têm iniciativa. E aí esse homem se casa e é um homem fraco. A Disney! Sabe que eu fico brava com a Disney? Porque eles são ligados no contexto histórico. E até pouco tempo atrás, tudo que a princesa precisava era de um príncipe. Foi assim com a Cinderela, foi assim com a Bela, foi assim com a Branca de Neve. Foi assim com todas as primeiras princesas, até que chega Frozen. E no Frozen, primeiro que nem príncipe tinha, 2 irmãs bastavam. E aí uma delas arruma um homem, mas ele é retardado. É um homem fraco, que vem de gelo quando está tudo gelado. É um homem que não casa com a mulher, que não dá conta de nada. E a menina não casa com ele. Não tá bom não, ela lança Moana. E na Moana piora, porque a Moana olha para o cara e fala: eu não preciso de você para nada, pode voltar. Eu não preciso de você, eu governo sozinha. E depois da Moana, veio os emojis, veio a Valente. E a Valente, o nome já fala, ela é valente, ela não precisa de nada. E nós temos vivido um tempo em que a mulher tem acreditado nessa mentira do inferno, de que ela não precisa de um homem para nada. Ei, minha irmã, em nome de Jesus, entenda algo. Não é possível haver felicidade sem obediência ao plano original de Deus. A palavra mulher, a palavra costela no Gênesis, no hebraico é a palavra eishra, que quer dizer macio. A ideia do livro de Gênesis é que Deus fez a mulher da parte macia do osso. Todo osso tem dentro dele uma parte macia que se chama medula óssea. E dentre outras coisas, essa medula é responsável pela fabricação de sangue saudável. O que eu estou te dizendo, minha irmã, é que Deus fez você para gerar vida. Assim como a medula gera vida na vida do corpo. Eu não estou falando só da sua capacidade de gerar filhos, de engravidar e de ter um parto. Eu estou falando que Deus fez você para gerar vida na vida do seu marido. Deus fez você para gerar vida na vida dos seus filhos. Deus fez você para gerar vida na vida da sua sogra. Deus fez você para gerar vida na vida dos seus pais. Ei, minha irmã, se eu quero viver um lar feliz, eu preciso estabelecer uma estratégia que não faça nada além de obedecer ao plano de Deus para a minha vida. Até porque quando eu firmo a minha vida no modismo,
nas ondas, eu corro sério risco de dar errado. Ei, querido, a medicina muda, ela erra, ela engana. A psicologia falha. A psicologia, então, é uma ciência tão nova. Tem pouco mais de 100 anos. Os coaches enganam, falham, erram. Os processos de autoajuda, de inteligência emocional também dão errado. Você lembra quando o maior vilão da alimentação era o ovo? Você deve lembrar disso. Olha, não pode comer muito ovo porque o ovo aumenta o colesterol, o ovo faz isso, o ovo faz aquilo. Você só pode... Eu me lembro quando a minha filha mais velha nasceu, o pediatra falou para mim, Sara, você só pode dar um ovo para ela por semana. Porque o ovo faz isso, faz aquilo, e depois pode dar claro, não pode dar gema. Hoje, se você quer ser fitness, quer ser sarado, quer ser resolvidão, quer comer coisa que é boa, o que você tem que comer? E dá-lhe ovo. Toma ovo. Tanto de ovo que você comer pouco. Porque se descobriu que não tem nada a ver com colesterol. Que o ovo é o segundo alimento do mundo mais rico em nutrientes. Só pede para o leite materno. E depois é o coco. Você quer ser saudável? Dá-lhe coco, não você também. Tudo do coco é aproveitado. Tudo do coco. A água de coco é a única coisa que você pode enfiar na veia e dar um lugar no soro fisiológico. Então, o que eu estou te dizendo é que a medicina erra. Ela engana, ela falha. Mas se você quer ter um lar feliz, além de encarar a realidade, é preciso estabelecer estratégias bíblicas para que a sua família entre no eixo, porque a palavra de Deus é imutável, ei? Ela é inerrante, ei? Ela é infalível. O nosso Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. Ele é o Deus que jamais falhou. Ele é um Deus que não conhece derrota. Querido, quais são as suas estratégias? Depois de encarar a realidade, é preciso estabelecer estratégias. Estabelecer estratégias bíblicas, santas, sábias. A sabedoria, via de regra, ela culmina em 4 coisas: calar, ouvir, meditar, na verdade 5. Praticar e compartilhar. Eu vou repetir. Se você quer agir com estratégia de sabedoria no seu lar, é preciso primeiro calar, em seguida ouvir, depois meditar no que foi ouvido, depois começar a praticar, e então compartilhar. É como a construção de um hábito. Os hábitos são construídos. Os especialistas modernos falam que tudo que você faz 90 dias seguidos se torna um hábito. Então, se você nunca malhou, por exemplo, mas quer ficar fitness, malha durante 90 dias. No dia 91, se você não malhar, o seu corpo sente falta, porque já virou um hábito. Mas é óbvio que hábito não começa só assim. Tudo começa pelo que eu vejo. É por isso que a Bíblia diz que os olhos são janela da alma, e que se eles forem bons, todo o meu corpo será bom. Mas se eles forem maus, todo o meu corpo vai habitar em trevas. Primeiro eu vejo. A minha mente capta o que eu vejo, e isso fica um pensamento. Pensamentos continuados dão origens a palavras. É por isso que a boca fala do que o coração está. A boca fala do que o coração está. Por isso, só fale quando o que você for falar for melhor do que o seu silêncio. Passe pelo filtro do será que eu suportaria ouvir o que eu quero falar? Dá tempo. Aquilo que eu olho vira um pensamento. Pensamentos constantes dão origens a palavras. Palavras repetidas geram ações. E ações repetidas dão origem a hábitos. Então, aquilo que o meu hábito fala, primeiro foi aquilo que eu absorvi através do que eu vi. É por isso que a estratégia que você estabelece, se não for bíblica, vai ter um resultado final que você não vai gostar. Primeiro é preciso encarar a realidade. Depois estabeleça uma estratégia bíblica. Certa vez, um pai tinha um filho, um menino, que tinha um temperamento um pouco difícil, um temperamento sanguíneo, explosivo. E aí o pai, então, chegou com um saco de pregos, entregou para o filho e falou: meu filho, todas as vezes que você ficar nervoso, você vai pegar um prego e vai pregar na porta. E o menino saiu feliz com aquele saco de pregos. E naquele dia, no primeiro dia que ele ganhou o prego, ele pregou 5 pregos na parede. Toda hora que ele ficava nervoso, ele ia lá, na porta, né? Na porta da casa dele. Ele ia lá e pregava um prego. E o pai, então, observou aquilo e falou: não está muito bom não, você precisa pensar um pouco mais antes de pregar os pregos. E aquele menino foi, cada vez que ele ficava nervoso, cada vez que ele tinha um rompante, ele ia lá e pregava um prego. E o pai falava: olha, você precisa ficar mais calmo, começa a controlar isso. E o menino foi aprendendo a se controlar, até que o número de pregos foi diminuindo. Depois de muitos dias, de muitos pregos pregados, finalmente o menino não passou nenhuma raiva durante o dia,
Não pregou nenhum prego naquela porta naquele dia. Foi correndo no pai contar, falou: pai, hoje foi um dia bom, eu não preguei nenhum preguinho. E o pai falou: ótimo, meu filho, então, agora que você aprendeu a se controlar, eu quero que você vá lá e arranque todos os pregos que você pregou na porta. E o menino foi e demorou algumas horas ali, retirando todos os pregos, retirando um por um, até que ele retira todos. Mas quando ele olha para a porta, ele não gosta daquilo que ele vê. E ele volta para o pai e fala: poxa, pai, a porta ficou tão feia, ficou toda esburacada. E o pai então olhou para o filho e falou: meu filho, é assim mesmo. Quando a gente age com raiva, a gente vai deixando ferimentos profundos no coração das pessoas. Marcas muito difíceis de serem apagadas. É por isso, querido, que eu preciso, e você também, cuidar do que a gente fala. Porque as palavras que a gente fala podem até ser perdoadas, mas muito dificilmente são esquecidas. É preciso encarar a realidade. É preciso estabelecer uma estratégia bíblica. Se você quer ter um lar feliz, o terceiro que compõe aí o nosso caminho, é exercite a sua fé. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso exercitar a minha fé. A Bíblia diz que todos nós nascemos com uma porção de fé. A ideia é que a fé é um músculo. Quanto mais eu a nutro, mais ela aumenta. E a Bíblia me dá o caminho, porque a fé vem pelo e o ouvir da palavra. Às vezes a gente quer agradar a Deus de tantas formas. A gente quer dar o nosso tempo, a gente dá o nosso dinheiro, a gente quer fazer mais para Deus. Mas só tem uma coisa sem a qual é impossível agradá-lo: sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus nos dá um conceito de fé. Ele diz que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você entende que as duas coisas estão no futuro? Certeza do que eu ainda estou esperando e convicção do que eu ainda não vi. Ou seja, quando nós falamos de fé, nós falamos de algo sobrenatural, algo que eu não consigo palpar, algo que eu não consigo ver. Até porque se eu estou conseguindo ver, se eu estou conseguindo pegar, eu não preciso de fé para isso. O que eu estou te dizendo é que não há lar feliz sem exercício constante de fé. Eu não estou te falando de uma fé emoção. A fé emocional é de gente que precisa sentir. Ai, eu quero sentir. Ai, faz tempo que eu não estou sentindo Deus. Essa fé é a mesma dos demônios. A Bíblia diz que eles creem e tremem. Mas isso não muda a condição deles de serem demônios. É por isso que Romanos 12, no verso 2 diz: e não vos conformeis com esse século, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. A ideia é que mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que todas as possibilidades estejam ruídas, mesmo que as portas estejam fechadas, eu continuo crendo, porque eu sei que Deus é Deus. Meu amigo Delino Marçal foi usado por Deus para compor essa canção que tem nos lembrado da soberania do nosso Deus. Você sabe o que ele diz? Ele diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E quem é movido por fé diz: não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Pessoas que querem construir um lar feliz exercitam a sua fé. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. Senhor, eu não posso ver como, eu não sei como será, mas eu creio que o Senhor pode mudar a realidade do meu casamento. O Senhor pode transformar a minha vida, a vida do meu marido. O Senhor pode transformar a realidade dos meus filhos. O Senhor pode trazê-los de volta. O Senhor pode devolver o amor. O Senhor pode nos ajudar a liberar o perdão e a decidir sobre isso. O Senhor pode nos dar estratégias santas e direções sábias que saem do teu coração. Ei, querido, isso é um ato de fé. A nossa família, sem sombra de dúvidas, é um dos lugares onde nós precisamos exercitar a nossa fé. Você já viu como é fácil ter fé para os outros? Principalmente se você tem algum cargo.
alguma liderança. A gente sempre tem uma palavra, não, mas Deus vai resolver. Vamos orar que Ele vai entrar com providência, eu creio. Mas às vezes é tão difícil ter fé para nós. Ter fé para a nossa realidade. Ter fé para acreditar que Deus pode mudar hoje, Ele pode convencer hoje, o meu temperamento pode ser transformado hoje, a realidade dos meus filhos, o milagre pode chegar hoje. A gente facilmente crê naquilo que Deus já fez, a gente crê na cruz, a gente crê nos milagres, a gente crê que Lázaro foi ressurreto, que o povo de Deus passou a pés secos no Mar Vermelho, a gente crê que o sol parou, a gente crê que Deus cuidou do povo no deserto, e a gente também crê no futuro, a gente crê que Ele vai voltar, que na coxa dele vai estar escrito Rei dos Reis, que Ele vai ter os pés com latão reluzente, os olhos com chama de fogo, e a gente acredita nisso, mas às vezes como é difícil acreditar naquilo que eu estou precisando hoje. Naquilo que vai resolver a minha situação hoje. Sabe, querido, eu não sei em qual área do seu lar você está precisando de fé. Mas o que eu sei é que sem ela é impossível. Sem exercitar a fé, sem chamar ao autor da fé, sem exercitar esse músculo que vai sendo fortalecido, à medida que eu coloco a minha vida nos 3 pilares do cristianismo, eu oro, eu jejuo e eu leio a Bíblia. Eu quero te lembrar que jejum não é barganha, você pode dizer amém? Jejum não é pressão contra Deus. Tem gente que acha que manda em Deus. Isso não é fé. Ter fé não é falar, Deus eu determino, Deus eu não aceito. Para isso, você precisa ser corajoso, na minha opinião. Para dizer, Senhor, eu não aceito algo do Senhor. Eu rejeito algo que vem do Senhor. Quem somos nós para fazer isso? Deus é livre. Ele faz o que Ele quer, quando quer, como quer. Nós podemos, debaixo do sangue de Jesus, rejeitar coisas que vêm do diabo. Amém? Nós podemos falar, Satanás, em nome de Jesus, isso eu não aceito. Sai. Satanás, na autoridade do nome de Jesus, isso eu rejeito. Agora, para Deus, querido, quem somos nós? Nós não podemos fazer isso com o Senhor. Ninguém pressiona Deus. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente jejua achando que vai pressionar Deus. Deus, olha, eu vou jejuar, mas o Senhor tem que falar. Isso não é jejum. Isso é barganha. Jejum é fome de Deus. Quando eu jejuo, eu estou dizendo, Senhor, eu tenho muito mais vontade de ouvir a Tua voz do que agir de acordo com a minha força. Senhor, eu quero muito mais ouvir a Sua voz do que eu quero comer Nutella. Senhor, eu quero muito mais ouvir a Tua voz do que eu quero ver as redes sociais. Senhor, eu tenho fome de Ti, eu tenho fome da Tua direção, eu quero saber o que o Senhor pensa a esse respeito. Deus, me diz se é isso que o Senhor tem para minha casa nesse tempo. Senhor, salva o meu casamento. Senhor, muda o coração do meu marido. Sabe, eu ouvi um testemunho de uma pastora esses dias que aqueceu tanto o meu coração. E ela me contou que ela teve 4 filhos. E que ela vivia uma vida muito difícil quando esses filhos nasceram. E ela se sentia sozinha, porque o marido dela trabalhava e às vezes quando ele chegava em casa, ela pedia alguma ajuda para fazer algo com os filhos. E ele dizia para ela de uma forma muito bruta, não, eu não vou fazer isso, você está vendo que eu estou cansado, é possível que eu não possa descansar. E ela disse que ela ia para o quarto e chorava e falava, Senhor, muda o coração do meu marido, eu só quero que ele seja gentil. Eu só quero que ele perceba o quanto eu preciso da ajuda dele, que eu não consigo sozinha, são 4 crianças. Que há muito tempo eu não sei o que é tomar um banho, que tem mais de 1 minuto e meio. Senhor, me ajuda. Faz com que mova no coração dele o desejo de me ajudar, o desejo de ser mais gentil. Enquanto ela falava isso, eu fiquei pensando quantas vezes nós gastamos argumentos com situações que não vão resolver o nosso problema. A ideia é que num contexto como esse, você pode ser como um filho mimado. Aconteceu uma coisa que você não gosta dentro do seu lar, você pode sair e falar, peraí que eu vou chamar meu pai. Peraí, vai para o seu quarto, dobra o seu joelho, o pai que te vê em secreto, ele te recompensa, Senhor, eu não estou conseguindo lidar com esse perfil do temperamento da minha esposa, move o coração dela, Deus. Senhor, essa situação com meu filho está difícil, eu não consigo me comunicar, eu preciso que o Senhor intervenha de forma sobrenatural. Senhor, o meu marido é um homem mau, ele é como Nabal, rude e mau. Deus, move o coração do meu marido, porque a Tua palavra diz que o Senhor transforma o coração de pedra em coração de carne. A ideia de rendição. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Quem quer viver um lar feliz precisa exercitar sua fé, orar a Deus, buscá-lo, ter experiências com Ele, apresentar os seus filhos, confiar no Senhor, entender que Deus ama muito mais o seu filho do que você, minha irmã. Até porque Ele conhece coisas do seu filho e do meu que nós nunca conheceremos. Deus sabe o que Ele passa no coração deles, na mente deles, as angústias que eles não vão confessar em terapia, que eles não vão falar para nós.
Mas o nosso Deus conhece. E quando eu exercito a minha fé, eu entrego a minha casa. E eu falo, Senhor, o Senhor pode realizar aquilo que eu não sei. O primeiro é enfrentar a realidade. O segundo é estabelecer uma estratégia. O terceiro é exercitar a fé. E eu termino dizendo a você que quer viver um lar feliz. Não estou falando de alegria, estou falando de felicidade. De coisas que dependem das nossas relações, dependem do que está acontecendo, depende da constância dos movimentos estabelecidos dentro de uma casa. Depois de encarar a realidade, depois de estabelecer uma estratégia santa, depois de exercitar a sua fé, é necessário esperar a intervenção de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso esperar a intervenção de Deus. Pastor, tem que esperar? Eu não sei esperar não, eu já faço, eu sou de ação. Amém. Existem dois tipos de pessoas que são complicadores em qualquer contexto. Gente que só faz o que se manda e gente que nunca faz o que é mandado. O que eu estou te dizendo é que esperar a intervenção de Deus é entender que eu só posso fazer o que é ordinário. O extraordinário é com Ele. Eu só faço o possível, o impossível é dEle. Eu só alcanço o natural, o sobrenatural é com Ele. Ei, querido, existem momentos na minha e na sua família, na minha e na sua casa, no meu e no seu casamento, na minha e na sua criação dos filhos, que nós não temos outra opção a não ser a intervenção sobrenatural dEle. E para isso nós precisamos adquirir paciência a qualquer custo. O salmista diz, esperei com paciência pelo Senhor. E Ele ouviu a minha voz. A Bíblia nos leva a nos lembrar a paciência que teve Jó, que perdeu tudo, que não tinha mais nenhuma saída. Quando eu espero pelo Senhor, eu tenho um desafio, porque o nosso Deus vive no Kairos. O tempo dele é soberano e ali não há nenhuma cotação do nosso Cronos, que conta 365 dias no ano, 7 dias numa semana, 24 horas num dia, e assim sucessivamente. Nossa visão é limitada, nós só conseguimos ver micro, mas o nosso Deus no seu Kairos vê macro. E sabe quando o milagre chega no seu lar? Quando o Kairos de Deus se encontra com o nosso Cronos. Quando o tempo perfeito é absorvido. E aí a intervenção sobrenatural dele alcança o seu casamento, transforma o seu caráter, traz paciência onde não tinha, devolve o amor, ressignifica os papéis, transforma relações, estabelece paciência. Ei, querido, Deus tem uma ação sobrenatural para mim e para a sua vida. Meu esposo fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz que Deus intervém nas nossas vidas da mesma maneira que nós interveríamos se soubéssemos tudo o que Ele sabe. Às vezes a gente quer colocar Deus numa forma, como se todos nós calçássemos 36. Senhor, o Senhor fez isso para o fulano, faz comigo. E aí a gente se esquece que o plano dele é sempre maior e melhor do que o nosso. Ei, querido, o plano dele é melhor. O plano dele é maior. Nós só conseguimos enxergar até um ponto, mas o que Ele tem é maior, é melhor. E eu estou falando de plano, não estou falando de sonho, porque Deus não sonha. Você pode dizer amém, querido? Pastor, mas eu já cantei tanto que eu quero viver os sonhos de Deus, amém, isso é licença musical. Mas Deus não sonha. Primeiro, porque quem sonha precisa estar dormindo para sonhar. E a Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel. Ele não dormita, Ele vela por mim e por você. E segundo, que quem sonha nem sabe se vai realizar. Não é assim? Quantos sonhos você e eu tivemos perdidos ao longo da nossa trajetória? Deus não vive no acaso, Ele não vive no si. Ele decreta e acontece. Ele fala e as coisas existem. Ele declara e tudo se organiza. Então Deus não sonha, Ele não tem sonhos, Ele tem planos sobre você. É por isso que eu preciso esperar a intervenção dEle. Eu preciso crer que Ele vai se levantar. E aí, meu irmão, eu quero te dizer em nome de Jesus, creia nisso. Há uma oração que você nunca precisa fazer, porque Deus não quebra aquilo que Ele mesmo disse. Ele tem compromisso e Ele vela pela palavra dEle. Já viu quando tem gente que chega e fala assim, pastor, eu queria que você orasse por mim, porque eu não sei se meu casamento é de Deus. Eu falo, como assim, irmã? Você já está casada? Eu estou. Eu falei, então é claro que é de Deus, precisa orar. Você não precisa fazer essa oração. Lembra o pastor Cláudio Duarte? O que fez o pastor Cláudio Duarte ficar conhecido no mundo e no Brasil foi a oração do divórcio. A pessoa foi lá e falou, pastor, olha que eu estou querendo separar da minha esposa. Quer mesmo? Certeza? Então fecha os olhos que eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, mata ele, Senhor.
E o homem abriu o olho, quê? Como assim, pastor? Eu quero separar. Não, meu irmão. Que separa casamento é morte. Se você quer separar do seu marido, eu vou orar para você separar. Então, estou orando para você morrer. Ei, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu estou falando de uma realidade de um casamento natural, onde os problemas são relações, são complicadores, onde problemas são a nível de ideias, onde problemas são um desrespeito que chegou. Eu não estou falando de agressão, não estou falando de adultério, porque isso aí, essas licenças, nós precisaríamos de outras coisas para falar. Eu falo que pecado a gente trata com a cruz, crime é com a justiça. Existem coisas que elas não entram nessa máxima do senso comum bíblico, porque a Bíblia não nos dá licença para falar em nome de pessoas que se agridem, de pessoas que usurpam todo tipo de direito que a Bíblia interfere e determina para mim e para você como casais cristãos. Mas fora disso, querido, o Senhor conserta qualquer porta torta, Ele conserta. Com Deus não tem esse negócio de pau que nasce torto, morre torto. Não tem esse negócio de Gabriela, eu nasci assim, eu fui assim, minha avó era assim, eu vou ser sempre assim. Com Deus o que nasce torto é consertado. Com Deus a Gabriela muda. Com Deus o temperamento é moldado. Quando Deus intervém o filho volta. O amor é restaurado. O respeito é ressignificado. E tudo aquilo que foi perdido é renovado. Se você quer ter um lar feliz, é preciso esperar a intervenção de Deus. Nos sujeitar à agenda dele. Se entender que ele age segundo um plano perfeito, que ele trabalha segundo o tempo dele, que ele atua no Kairos enquanto nós estamos no Cronos. Entender que o favor de Deus acontece quando o tempo dele e o nosso vai se encontrar. E aí a gente chama de resposta, de oração atendida, de milagre. Para ter um lar feliz, é necessário praticar esses 4 E's, encarar a realidade, estabelecer a minha estratégia bíblica, exercitar a minha fé e esperar a intervenção de Deus. Encarar a realidade, estabelecer uma estratégia, exercitar a fé e esperar a intervenção de Deus. Sabe, querido, eu não sei como você chegou aqui. Quem sabe você está aqui, recebeu um convite, veio, aceitou, mas só você e Deus sabem. Quem sabe você chegou aqui com a possibilidade de um divórcio sendo muito mais real do que a possibilidade de um casamento continuar. Quem sabe você acha que não é mais feliz. Então eu quero te dar uma notícia. Quem quer ser feliz não deve se casar. Nós nos casamos para fazer alguém feliz. Aí eu me caso. Aí o casamento faz sentido. Aí a máquina funciona, porque é um trabalhando para que o outro seja feliz. E cada um fazendo isso em todo o tempo. A estratégia de Deus é simples. Maridos, amai. Amor ágape, amor que entrega, amor que decide. Mulheres, sejam submissas, macias. Até no corpo, viu, minha irmã? Algumas de nós querem ser duras como o homem. Resolvidas. Marido, tampa o ouvido aí. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Deixa o seu marido ser homem dentro da sua casa. Já viu mulher que acha que pode resolver tudo, carrega o peso, faz tudo? Não é incomum a gente ver nos aeroportos o homem tranquilo no celular e a mulher arrastando 4, 5 malas. Eu falo, vai feminista, vai. Porque não tem como medir a força que Deus dotou a eles. Eles são diferentes. Eu poderia ficar aqui uma noite só falando das nossas diferenças biológicas, de como os nossos músculos possuem forças diferentes, de como nós respondemos de forma diferente, de como os nossos hormônios trabalham de formas diferentes. Ei, minha irmã, a submissão te protege. Você pode dizer amém? Uma mulher submissa é uma mulher que está debaixo da missão. É isso ser submissa. Eu estou debaixo da missão de alguém, eu estou protegida debaixo desse cabeça. Eu estou direcionada por alguém que ouve a voz do Senhor de forma atenta. Nós temos que ter cuidado, maridos, para não anuir no erro da sua esposa como Adão fez com Eva. Para não anuir no erro da sua esposa como Abraão fez com Sara no capítulo 16 de Gênesis. Ei, minha irmã, nós podemos querer nos parecer com Sara em várias partes. Mas devemos pular aquilo que ela fez em capítulo 16, quando deu a sua serva para se deitar com seu marido, porque ela queria atalhar o plano de Deus, e o marido anuiu. Cuidado, meu irmão. A sua mulher é mais vulnerável que você.
É por isso que você precisa estar na retaguarda, estar vigilante, estar atento. A mulher é emocional, ela é afoita, ela vai, depois ela pensa. É por isso que nós precisamos de um teto, minha irmã. Homens amando, mulheres sendo submissa, filhos honrando os pais. A honra bíblica fala de manutenção financeira, o privilégio de cuidar de quem um dia cuidou de você. Eu honro os meus pais quando eu financeiramente tenho o privilégio de poder cuidar da velhice deles. Honra bíblica tem a ver com obediência, com o fato de não entender, mas obedecer, de não racionalizar para agir, de obedecer uma ordem, entendendo que ela tem a bênção do Senhor, e a promessa é gigante, para que te vá bem e te prolonguem os teus dias na terra. Filho que não honra pai, não anda bem e tem vida curta. Pais, não provoquem os seus filhos à ira. Sabe quando um pai provoca um filho à ira? Quando ele diz uma coisa e faz outra. Um pai que provoca um filho à ira é um pai que diz, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Um pai que provoca um filho à ira é um pai que não tem tempo para o seu filho. Tem tantas outras prioridades. Tem tantas outras demandas. Eu provoco o meu filho à ira quando eu não ensino no caminho, porque eu prefiro ensinar o caminho. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os filhos no caminho. Sabe, quem ensina o caminho pode simplesmente apontar. Mas para ensinar no caminho, eu preciso estar nele. Eu provoco meu filho à ira quando eu não sou exemplo para ele. Tem um vídeo que ficou famoso na internet, Children See, Children Do, que fala crianças veem, crianças fazem. Sabe por quê? Porque o exemplo não é uma forma de educar, é a única que funciona. Porque o discurso pode até convencer, mas só o exemplo arrasta. Pais, não provoquem os seus filhos à ira. E a mecânica santa de Deus para um lar feliz se dá de uma forma simplista, reducionista e precisa naquilo que Paulo fala aos Efésios e que vem sendo passado a mim e a você até hoje. O problema é que tantas outras vertentes entram tentando assolar a nossa casa. Na pós-modernidade, no século XXI, no contexto que nós estamos inseridos, pluralização, individualização, secularização, ativismo, pragmatismo, utilitarismo, uma geração que usa coisas, como eu disse ontem, que usa pessoas e ama coisas. Mas o tempo que nós temos para mudar é hoje, uma vez que a nossa vida é curta, é única e é rápida. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. Deus tem um lar feliz para você. A alegria é individual, não depende da circunstância, é um estado espiritual. Mas felicidade é um estado emocional. Depende de pessoas, de circunstâncias, de momentos, de relacionamentos. E mesmo que você seja uma pessoa totalmente alegre com o Senhor, você pode ser infeliz dentro de um lar. Mas se você decide hoje fazer do seu lar feliz, enxergar qual é a sua responsabilidade da desordem que você está se queixando, é importante estabelecer a diretriz dos 4 Es, encarar a realidade, estabelecer uma estratégia, exercitar a sua fé, esperar a intervenção de Deus. Estabelecer uma estratégia, encarar a realidade, exercitar a fé e esperar a intervenção de Deus. É preciso encarar a realidade, estabelecer uma estratégia, exercitar a fé e esperar a intervenção de Deus. Eu gostaria que nesses segundos aqui, nós ainda vamos fazer uma breve dinâmica, mas que vai aplicar isso que nós compartilhamos nesse tempo. Mas eu gostaria que você pudesse rapidamente, de forma individual, responder para você e para o Senhor aí. Aquilo que nós conversamos no início. Qual é a distância que existe hoje entre aquilo que você quer e aquilo que você de fato precisa? Qual a distância que existe entre o lar que você quer, mas o lar que você precisa que ele se torne? Qual é a sua responsabilidade nisso e o quanto você está disposto a pagar o preço e fazer a sua parte? Se marido, amando. Se esposa, sendo submissa. Se filho, honrando. Se pais, não provocando filhos à ira.
Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus? Quero chamar o meu esposo aqui. Antes de orar por você, daqui a pouco, eu quero fazer uma oração por milagres. Hoje, quando eu me ajoelhei e cheguei aqui para orar, o Senhor falou ao meu coração naquele tempo, Sara, hoje é noite de milagres. Existem casais que chegaram aqui precisando de milagre. Querido, milagre é quando a ação humana não dá jeito. Milagre é quando todas as portas se fecharam. Milagre é quando todas as possibilidades foram encerradas. Milagre é quando o divórcio está marcado para segunda-feira. Milagre é quando já desistiu do filho. Milagre é quando não tem como. E quando eu me ajoelhei para orar hoje, o Senhor falou comigo, Sara, existem casais aqui que tentaram tudo. Que já fizeram curso lá feliz, que já bateram em todas as portas, todas as possibilidades. Mas não vem saída. Daqui a pouco nós vamos orar por você. E eu creio que o Deus, dono do milagre, está neste lugar. E Ele vai agir em seu favor. Ele vai agir em seu favor, para a sua alegria e para a glória dEle. Mas antes disso, nós queremos fazer uma dinâmica muito rápida, mas que vai te deixar uma tarefa prática, que vai te ajudar a ressignificar o seu lar. Quando você não estiver vendo toda essa felicidade que nós desejamos e precisamos para viver uma família eficaz. Meu esposo vai tratar disso, que ele é melhor que eu, mais prático, mais objetivo, mais rápido. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que maná do céu, como é bom termos a oportunidade na casa do Senhor de ouvir a voz dEle e de cuidar daquilo que de fato é importante. Como o Senhor, Ele é rico, como Ele atua no meio de nós. E nessa primeira dinâmica, nós queremos que o Espírito Santo haja, que não seja apenas desdobrar de um conhecimento humano, uma técnica, mas que seja o agir de Deus, que seja o Espírito Santo na sua essência, ministrando a sua vida agora, querido, porque palavras não vão resolver o seu problema, o seu dilema. Conteúdo, por mais apurado que seja, não vai resolver o seu problema. Você precisa da ação do Espírito Santo de Deus. Você precisa reconhecer isso, que é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. É Ele. Ele não mudou. Ele está aqui, é Ele que sustenta essa igreja. É Ele que tem cuidado de vós. Ele não te abandona. Ei, Ele não está alheio à sua necessidade. Ele não está com o ouvido tampado que não possa ouvir o seu choro, mulher. As suas madrugadas insones. Ele também não está alheio, varão, de ouvir como você se sente. Talvez por causa de um fracasso, talvez por causa de uma palavra dura que machucou a sua hombridade, que te fez sentir o pior homem da terra. Isso aqui não é obra de homens, isso é obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer. Quem somos nós, senão simples e humildes mensageiros da graça divina, apenas portador de uma mensagem? Não estamos falando nada novo, apenas estamos sendo instrumento da glória de Deus na sua vida agora. Eu gostaria muito, querido, que você levasse isso a sério, que você fizesse isso com franqueza, com olho no olho, falando com a voz do coração, falando com sinceridade. Quem trabalha com mentira são os filhos das trevas e os amigos de Satanás, que é o pai da mentira. Nós somos os filhos da luz e andamos em verdade como o sol do meio-dia. Nós somos as testemunhas que o nosso Deus fez pelo povo dele e que hoje continua fazendo e no futuro ainda fará mais, porque Ele nos ama, um amor que nós não compreendemos, um estranho amor, um amor gracioso,
que a nossa mente, o psique humano não consegue entender. Então que esse ato de fé agora seja uma obra do Espírito. Eu quero que você vire de frente para o seu cônjuge agora, pegue nas mãos dele. Talvez tem muito tempo que você não faça isso. Olha no olho dele, na altura do olho dele. Em nome de Jesus, olhe nos olhos dele. Eu creio que escamas espirituais estão sendo quebradas agora em nome de Jesus Cristo. Olhe. Às vezes você vai se chocar e ver que ele envelheceu, que não é mais o mesmo garotão, que não é a mesma garota que você conheceu, mas é a pessoa que você um dia escolheu. Olha para ele e com gratidão olha as rugas, olha o cabelo diferente, às vezes grisalho, outros carecas. Olha para ele agora. Ei, varão, olha para ela agora como o seu primeiro amor, o único amor, como um presente de Deus na sua vida. Olha para ela agora. Deixa o Espírito Santo te usar nesse momento. Olha com ela com ternura, com afeto, com carinho, com romantismo, com amor. Se possível, dê o seu melhor sorriso agora. Pegue na mão dela agora, querido. Segura na mão dela, varão. Mostra para essa esposa que ela tem marido, que existe cabeça, que tem sacerdote. E em nome de Jesus, pela ordem de prioridade, as mulheres na frente, os homens logo em seguida. Você, mulher, olhando com franqueza ao seu marido, vai falar para ele agora, sabendo que o Espírito Santo é testemunha de pelo menos 3 coisas que nos transcorreres dos anos ele tem feito e não tem te agradado. Seja sincera. Olha para o rosto desse mancebo agora e diga para ele pelo menos 3 coisas que ele tem feito no transcorrer dos anos e você não suporta. Diga para ele. Diga para ele. Aqui é o lugar, aqui é a casa de Deus, a casa da sinceridade. 3 coisas, pelo menos, que ele tem feito e não tem te agradado, mulher. A hora é agora, o Espírito Santo é sua testemunha. Nome de Jesus. E marido, ouça isso. Não apenas escute, mas ouça, processe. Veja sua contribuição nessas demandas da sua esposa. Aleluia. Vou colocar termo aqui que eu sei que a mulher fala mais do que o homem. Pelo menos 250 palavras. Agora é a sua vez, varão. Fale pelo menos 3 coisas que ao longo da sua vida, do seu casamento, do seu relacionamento, você não tem gostado que a sua esposa faça. Fale para ela agora, olhe, pegue na mão dela, olhe para frente, olhe nos olhos. E pelo menos 3 coisas importantes. É obra do Espírito Santo. É obra do Espírito. Fale com verdade. Não tenha vergonha. A vergonha não vai resolver o seu problema matrimonial. Seja verdadeira. Fala para ela, querido. Ela é todos ouvidos agora, todos ouvidos a você. Pelo menos 3 coisas que ela faz e te tira do sério, que te faz sentir mal. Fala para ela agora, o Espírito Santo é sua testemunha. Deixa fluir do Senhor do teu coração. Agora talvez há anos você não consegue falar isso, mas o Espírito Santo de Deus está te permitindo agora te dar voz.
Fale com verdade. Não perca esse tempo, porque é precioso. É precioso, fale. Aleluia. Agora, querido, abraça a sua esposa. Abrace ela. Traga ela para perto de você. Sentimento de pertencimento. Abrace ela agora. Abraça apertada aí. A barriga está trabalhando. Abraça ela. Coloca ela aí no seu ombro aí. E agora vocês dois, a excelência da criação, a conclusão do plano de Deus para o homem, o casamento, a aliança imaterial, a aliança eterna. Abraça agora, varão, abrace, esposa, abrace agora. E vocês vão falar pelo menos 3 coisas agora, um no ouvidinho do outro, de como que vocês vão fazer a estratégia, de como vocês vão fazer para superar isso, de como junto vocês vão vencer os gigantes, de como pela ação do Espírito Santo vocês vão dar passos importantes juntos. Agora, na ação do Espírito Santo juntos, cochiche no ouvido dela, agora é a hora. Cochiche no ouvido dele, agora é a hora. Deixa o Espírito Santo fluir na sua atitude agora e promover cura no teu casamento, cura no teu relacionamento, em nome de Jesus. Como profeta do Senhor, eu quero repreender as trevas agora. Eu quero repreender as trevas agora que tem colocado distinção entre homem e mulher. Eu quero repreender as amarras espirituais que tem prendido homem e mulher na falta de perdão, no ressentimento, na ação de mágoa. Eu quero repreender em nome de Jesus agora toda ação do inimigo que tem separado os casamentos, tem entristecido os filhos, tem magoado a Deus. Pai, em nome de Jesus, que as correntes sejam partidas pelo poder do Espírito Santo. Que agora, na unidade do Espírito Santo, agora Satanás seja repreendido, que ele seja envergonhado no teu casamento, que ele seja envergonhado no teu relacionamento, que ele possa ver agora, que as trevas possam ver agora como é o casamento idealizado por Deus, o casamento próximo, o casamento carinhoso, afetivo, amoroso, de companheirismo, de harmonia, de parcimônia. Ei, chamacoia labassai. Em nome de Jesus, querido.